Alô, 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 é já! Alô, alô, é já! Alô, alô, é já! Estamos aqui na Rádio Escola Iracema, começando mais uma aula de física. E o tema é eletricidade, fonte e consumo de energia. Iremos iniciar nossa aula falando da fonte de energia. Onde está a fonte de energia que permite que uma lâmpada seja acesa ao acionarmos a tomada? Será que é mágica? É não, pessoal, não é mágica não. A vida de mágica na ciência é meio complicado. É muito esforço, é muito trabalho. É a inteligência do ser humano, ela como que superando os obstáculos, superando as distâncias, superando o impossível. A inteligência humana, é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente tem essa sede e curiosidade de aprender, porque a gente, com conhecimento, podemos gerar coisas novas. Bom, pessoal, antes de explicar por que a lâmpada acende, a gente tem que entender o que aconteceu na Revolução Industrial lá na metade do século XIX. A base do desenvolvimento naquele período era a indústria química, a indústria do petróleo, a indústria do ácido, e a eletricidade estava lá, fornecendo a base de funcionamento de muitas dessas indústrias, em especial fazendo a substituição das máquinas que eram movidas a vapor, agora por máquinas elétricas. A eletricidade, logo nos seus primórdios, quando ela foi descoberta, se limitava às pesquisas científicas de laboratórios, mas com o desenvolvimento das máquinas elétricas, e que se mostravam muito mais eficientes do que as máquinas a vapor, além do que as máquinas elétricas não faziam tanto barulho, então a energia elétrica como que se universalizou. Saiu dos laboratórios, foi para a indústria, da indústria chegou no ambiente doméstico. Então, respondendo à pergunta inicial, onde está a fonte de energia que permite que uma lâmpada seja acesa? Está nas usinas. A fonte está na usina. Passemos o próximo slide para a gente compreender mais o que a gente está querendo explicar na aula de hoje. No que se diz respeito à produção de energia elétrica, ou seja, a fonte de energia elétrica aqui no nosso país, nosso lindo Brasil, 90% mais da energia que chega nas nossas residências, ela é gerada em usinas hidrelétricas. É claro que existem outros tipos de usina que vai ser assunto de aulas mais adiante, mas hoje o nosso foco é falar da fonte e, no caso aqui do Brasil, como a grande geradora de energia elétrica são as usinas hidrelétricas, então estamos focando mais neste tema. Pessoal, como é que a hidrelétrica gera energia? Bom, aqui pelo desenho a gente observa que do lado esquerdo tem uma grande represa, como se fosse um lago onde a água é acumulada, e a água que é acumulada nessa represa
ela é escoada através de um dique, conforme mostra o desenho. E esse dique ele é bem alto, bem elevado. Para quê, professor? Para que possamos aproveitar a força da energia da queda da água e essa força poder chegar a uma turbina que vai girar. Essa turbina tem nela um grande gerador que vai transformar a energia cinética, a energia potencial, perdão, da queda da água em energia cinética lá na turbina, e o gerador irá pegar a energia que ficou girando a turbina. Esse gerador geralmente é um grande eletroímã, e aí esse eletroímã, após ser girado em altas velocidades, transforma a energia cinética em energia elétrica que é distribuída por cabos e fiações nessas torres de alta tensão. A mola propulsora da geração de energia elétrica nas usinas hidrelétricas é a água. A água é o fluxo propulsor, tal como foi explicado observando o desenho do lado esquerdo. Passemos para o próximo slide, meus queridos alunos e alunas. A grande vantagem da eletricidade, meus queridos alunos e alunas, é o fato de ela poder ser transportada a longas distâncias por meios de linhas de alta tensão. Isso possibilita que a fonte de energia elétrica, que são as usinas, possam estar distante dos centros de consumos que a gente pode entender aqui como as cidades e as grandes metrópoles. Se a energia fosse transportada através do calor, haveria muitas perdas, não poderia se transmitir como acontece na energia elétrica a longas distâncias. E se fosse um outro sistema tipo mecânico, também aconteceria sérias limitações. Passemos agora para o próximo slide, onde a gente vai tratar de outro tema. Além da fonte de energia elétrica que está sendo explorada aqui, existem outras fontes de energia que o homem já utilizou e ainda faz uso nos dias atuais. Energia sólida, a gente tem como exemplo carvão mineral, carvão vegetal, a madeira. São formas de obtenção de energia. Energia através de combustível líquido. Aí a gente tem os exemplos clássicos da gasolina, do querosene, enfim, o combustível usado pela maioria dos veículos que a gente tem atualmente circulando. Energia de combustível gasoso, o exemplo clássico para ilustrar seria o nosso gás de cozinha. Todos esses exemplos são também compreendidos como uma forma de se usar diretamente a fonte de energia. Falando agora de consumo direto e consumo indireto, como eu acabei de mencionar no final do slide anterior, a gente, quando utiliza aparelhos elétricos ligados, estamos fazendo o uso da energia diretamente. Em geral, a energia elétrica é consumida diretamente quando a gente utiliza o liquidificador, o ferro de engomar, a batedeira, no seu uso do dia a dia. É o consumo direto. Mas também existe o consumo indireto. Explica aí, professor, o que seria esse tal de consumo indireto? Seria o seguinte: muitas pessoas trabalharam para a produção daquele aparelho eletroeletrônico. Umas tiveram a preocupação de selecionar o plástico ou o vidro, outras pessoas tiveram que se preocupar com a pintura, outros com a embalagem, outros com a venda. Enfim, antes de você adquirir um liquidificador, uma batedeira, uma máquina de lavar, houve todo um processo de produção, uma cadeia produtiva.
E essa cadeia produtiva, ela necessitou do uso de energia. Você, quando adquire um produto na loja, você indiretamente está consumindo a energia que foi utilizada para a produção ou a confecção daquele equipamento. A transformação de energia. Meus queridos alunos, quando você faz uso de qualquer aparelho eletroeletrônico, existe a transformação da energia elétrica em outra forma de energia. Ainda há pouco, quando a gente estava explicando a geração da energia elétrica numa usina hidrelétrica, a gente falou isso, que a água era o fluxo propulsor para gerar energia elétrica. E agora a gente vai fazer o movimento contrário. Veja bem, quando eu ligo um liquidificador, a energia que vai movimentar o liquidificador, fazer ele se movimentar, é energia elétrica, mas ele vai girar a sua hélice. E isso é energia cinética, a energia do movimento. Então a energia elétrica foi transformada em energia mecânica. Quando eu ligo um secador de cabelo, para ele funcionar eu preciso de energia elétrica. Mas qual é a finalidade principal de um secador de cabelo? Jorrar um ar quente. Então, poderia dizer que a energia elétrica que fez o secador de cabelo funcionar foi transformada em quê? Em energia térmica. Quando eu boto um rádio para funcionar, a finalidade básica de um rádio é ouvir som, música. Quando um rádio é colocado para funcionar, ele precisa de energia elétrica, e a energia elétrica é transformada em energia sonora. Então, toda vez que usamos um aparelho eletroeletrônico, acontece transformações do tipo como esses 3 exemplos que eu mencionei. Passemos para o próximo slide. Todo aparelho eletroeletrônico, ele tem informações sobre a sua eficiência energética, sobre a sua potência máxima, potência econômica, sobre a classe de potência, como foi calculado o desempenho dele, a situação. Então, essa ilustração que está do lado direito é um exemplo de como eu posso verificar nos produtos que eu compro esses dados técnicos. Aqui eu tenho o consumo da energia elétrica de um chuveiro. Ele tem uma eficiência de 95%, superior a 95%, com a seguinte condição: um banho diário de 8 minutos. Ele tem uma potência máxima de 7.000 watts. Abro aqui um parênteses para explicar para vocês que esse W maiúsculo é a unidade de potência. Toda vida que você estiver analisando um equipamento elétrico e que se deparar com esse W maiúsculo seguido de uma numeração na sua frente, a leitura que se faz é potência. Ele tem uma potência máxima de 7.000 watts, potência econômica de 2.500 watts. Professor, o que é isso? Chuveiro, a gente sabe que a gente pode regular a temperatura alta, mediana e baixa. Então, se você estiver usando a temperatura mais elevada, ele vai ter uma potência máxima de 7.000 watts. Se eu estiver usando o chuveiro numa temperatura menor, a menor que ele possibilita, ele vai ter uma potência econômica de 2.500 watts. Passemos agora para o próximo slide. Nesse slide, pessoal, eu trago aqui como uma ilustração de como eu poderia calcular o consumo
de energia elétrica de uma geladeira. Então, nas costas desta geladeira existem essas informações técnicas. Eu vou atrás de quê, professor, para calcular o consumo de energia elétrica? Eu vou atrás da potência. É o que essa fórmula matemática mostra aqui do lado direito. Esse E maiúsculo é energia consumida. Então, eu vou substituir no lugar do P maiúsculo, que corresponde à potência, os 105 watts que os dados técnicos na parte de trás da geladeira está informando. E esse T minúsculo, professor, é o tempo de uso desse equipamento. No caso de uma geladeira, ela fica ligada de manhã, de tarde e à noite, ou seja, 24 horas. E aí eu vou colocar no lugar do T 24 horas e vou acrescentar ainda 30. Por quê? Porque eu quero calcular o consumo mensal. E um mês tem 30 dias. Passemos para o próximo slide para ver como é que ficam os cálculos. (105) é a potência em watts. O tempo de uso, um refrigerador, ele fica ligado na tomada dia e noite, noite e dia, o que corresponde em horas a 24 horas. Se eu for ter como limite de tempo um mês tem 30 dias. Então esse 30 corresponde ao número de dias mensal e o 24 corresponde às horas por dia. E aí eu vou ter o tempo como um todo. 105 corresponde à potência de funcionamento normal desse refrigerador. Vamos efetuar a multiplicação aqui. 105 vezes 24 vai revelar o quê? 2.520. Restou agora multiplicar por 30, que é a quantidade de dias em um mês. E aí eu tenho 75.600 watt-hora. E, na grande maioria das vezes, o que a gente observa é que aparece kilowatts. Professor, o que significa kilowatts? Significa que eu vou pegar esse número bem grande e vou dividir por 1000. E essa divisão por 1000, para não alterar o valor numérico, é substituído pela letra K minúscula, que representa quilo, que representa numericamente o número 1000. Então, transformando esses 75.600 watts em kilowatts hora, eu vou... Pois então, depois que eu peguei os 75.600 e fiz a divisão por 1000, eu tenho agora como resultado final do consumo de energia elétrica mensal o resultado de 75,6 kWh. Então esse refrigerador ele irá apontar esse consumo ao final de um mês de funcionamento. Repetindo, 75,6 kWh. Passemos para o próximo slide. Bem, meus queridos alunos e queridas alunas, chegamos ao final de mais uma aula. Saudade de todos vocês, sorriso no coração e vamos à luta. Vamos à luta porque as grandes batalhas se vencem lutando. Deixo vocês com esse belíssimo som para que a gente possa pensar nos desafios dos próximos dias. Tchau!